Eu quero vos cumprimentar com a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. E o título da mensagem de hoje será o seguinte: todos os caminhos levam a Deus? Esta é uma pergunta. Todos os caminhos levam a Deus? Nós vamos descobrir agora, neste momento. E vamos dar início à leitura bíblica no dia de hoje, que está localizado aí no livro de Provérbios, capítulo de número 14, versículo 12, que diz o seguinte: há caminhos que parece reto ao homem, mas no fim conduz à morte. Essa frase não é uma pergunta, mas uma afirmação. Elas declaram com todas as letras que todos os caminhos levam a Deus. Mas segundo a Bíblia Sagrada, essa frase está errada ou está certa? Vamos entender a seguir? Primeira pergunta: mas afinal, todos os caminhos levam a Deus? Apesar de parecer simples, a resposta para essa pergunta depende da forma com que é aplicada e interpretada. Todos os caminhos levam a Deus significa que a resposta tanto pode ser sim como não. Se alguém diz que todos os caminhos levam a Deus, com o objetivo de defender o pluralismo religioso, então a resposta é não. Quem assim o faz? Geralmente procura afirmar que todas as crenças e práticas religiosas são verdadeiras, boas e aproveitáveis. Eles argumentam que essas crenças defendem o amor e o respeito. A ideia que elas revelam a mesma divindade apenas por ângulos diferentes. Consequentemente, por tal equivalência e igualdade, supostamente elas resultarão no mesmo fim. Então, nesses casos, obviamente, a resposta correta é que nem todos os caminhos levam a Deus. Ouviu aí? Ouviu aí? O que acontece é que, nesse caso, a frase todos os caminhos levam a Deus está sendo aplicada com o sentido de salvação ou retribuição final. Quem aplica essa frase dessa forma diz que no final de todos alcançam aí basicamente o mesmo paraíso. Por isso que nem todos os caminhos levam a Deus. Quando estamos falando de salvação e bem-aventurança eterna, nesse sentido, a Bíblia é muito clara ao dizer que apenas pelos méritos de Cristo é que somos reconciliados com Deus. Romanos 5, versículo 10, faça essas leituras. 2 Coríntios 5, versículo 18, Colossenses 1, versículo 20 e 21, né? E o próprio Jesus declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14, 6. E outra pergunta é: em que sentido todos os caminhos levam a Deus? Por outro lado, se alguém diz que todos os caminhos levam a Deus, com o objetivo que pode-se afirmar que ninguém pode escapar do Deus Santo e Justo, pois, independentemente da crença ou prática religiosa, estão todos diante dele no dia vindouro. Então a resposta correta é sim. Sobre esse aspecto, é correto dizer que todos os caminhos levam a Deus. Através das Escrituras, nós aprendemos sobre os atributos de Deus. 3 desses atributos são onipotência, onipresença e onisciência. Tais atributos
significam, respectivamente, que Deus possui todo o poder, está presente em todos os lugares e conhece todas as coisas. Logo, não há nada e nem ninguém que possa passar despercebido por ele. Nesse caso, não existe um jeito de se afastar de Deus ou se esconder dele. Isso também resulta na verdade bíblica de que o nosso encontro com ele será inevitável. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, escreveu o seguinte, em Romanos 14:11, porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, que todo o joelho se dobrará a mim e toda a língua confessará a Deus. Mesmo o apóstolo escrevendo à igreja em Filipos, declarou, Filipenses 2, versículo 10 e 11 diz assim: para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, todos os que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então você prestou atenção aí que todo o joelho vai se dobrar perante Jesus? Todas as línguas, todas as pessoas, né? Independentemente de raças, cor, etnias, vão se dobrar perante o Senhor Jesus. Então aqui, nesse sentido, fica claro que todos os caminhos levam a Deus, pois de uma forma ou de outra, todos nós encontramos Ele. Deus é todo amor, como também é justiça. Alguns se encontrarão com Ele e viverão toda a eternidade diante de sua infinita e plena presença amorosa, mas outros se encontrarão com Ele para viver toda a eternidade diante da sua infinita e plena presença de justiça. Essa justiça de Deus exige o pagamento pelo pecado. Agora a pergunta a ser feita é: como será o seu encontro com Ele? Como será? Você já imaginou aí o seu encontro com Deus? Como vai ser? Eu me encontrei com Deus. Ele me encontrou, na verdade. E o teu encontro com Deus, com certeza, vai ser um encontro de que alguma maneira Ele vai usar para te encontrar. A minha maneira, que eu digo, que eu fui encontrada por Deus, foi diferente de todas as pessoas. Como vai ser para você também. Vai ser diferente. E vem outra pergunta. Todos os caminhos levam a Deus, mas apenas um nos conduz à salvação. Olha só um caminho que pode nos levar à salvação. Vivemos em um mundo onde as pessoas acreditam que existem milhares de opções que podem ser seguidas para as pessoas que ainda estão cegas pelo pecado, com seus ouvidos tapados para a mensagem do Evangelho. Se você não sabe o que é pecado, aqui nesse canal tem uma mensagem que vai falar o que é pecado, você pode ouvir. E também tem outra mensagem aí que fala o que é o Evangelho. Você pode ouvir também, procure aí que você vai encontrar. Então, as pressas em sua religiosidade, que superficialmente as satisfazem, Jesus parece ser apenas mais um entre tantas e tantas opções disponíveis. Você está vendo aí? Para algumas pessoas, Jesus parece ser apenas uma entre tantas opções disponíveis. Parece que fica até ofensivo dizer isso, né? Mas a verdade é que para tais pessoas, Jesus é apenas um caminho entre muitos. Mas você está enganado se você acha que Jesus é apenas um caminho qualquer. Jesus é o caminho. Às vezes, até um caminho que deve ser respeitado e negligenciado, pois ameaça o sistema religioso e humano. A obra de Cristo ofende o pecador que se apega num tipo de justiça própria. Olha só, se você aí que está ouvindo a palavra do Senhor achar que a sua justiça vai te salvar, você está redondamente enganado. Porque não é a tua justiça que vai te salvar.
é a justiça de Deus, é a justiça de Jesus Cristo justificado pelo sangue dele, que ele entregou a sua vida na cruz. Então, por isso ele tem que ser a pedra angular para alguns, mas também pedra de tropeço para outros. Você vai ler 1 de Pedro 2, versículos 7 e 8. Realmente, na perspectiva humana, existem muitas opções, né? Porém, para todas elas existem apenas duas respostas no final. Todas as pessoas, sem exceção, escutarão: para trás de mim, que não vos conheço. Mateus 7, versículo 23. Ou vinde benditos do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Mateus 25, versículo 34. Em ambos os casos, o pecador escutará as doces palavras de bem-aventurança ou as amargas palavras de condenação, pronunciadas pelo próprio Deus. Assim, todos os caminhos que levam a Deus, né? Mas a diferença é essa, é que entre eles são circunstâncias desse encontro. Para uns, o Senhor vai dizer: para trás de mim, que eu não vos conheço. E para outros, o Senhor vai dizer: vinde benditos do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Deus é criador de tudo e de todos. São criaturas dele, mas filhos de Deus são apenas aqueles adotados em Cristo Jesus. Por isso, por essa união com Cristo, que hoje temos o direito imerecido de chamarmos a Deus de Pai. João, capítulo 1, versículo 12, Efésios 1, versículo 5, Romanos 8, versículo 14 e Gálatas 4, 7. Jesus é único, o caminho que apresenta Deus como Pai. As pessoas podem até vê-lo como um caminho entre muitos, mas pode ter certeza, ele é o único entre todos. A frase "todos os caminhos levam a Deus", na maioria das vezes, pode até ser aplicada e interpretada de forma equivocada, para defender um conceito errado e antibíblico, né? Porém, é inegável que, em sua ignorância, mesmo sem saber, quem a utiliza anuncia a vinda do terrível e maravilhoso dia do juízo de Deus, que todos vamos enfrentar, quer justos, quer injustos. Nesse dia, todos estarão admirados ou estarrecidos diante da plenitude da presença do Senhor. Então, a pergunta que fica aqui para você é essa: será que o caminho que você está seguindo aí, segundo as suas convicções, é o caminho verdadeiro para a sua vida? Ou você está andando no caminho que te leva para a salvação, que é Jesus Cristo? Muitas pessoas aí se enganam achando que poderão se salvar. E eu quero dizer para você que todos nós precisamos imediatamente corrermos para Jesus enquanto é tempo. Porque ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, pois eu vos aliviarei. E eu vou colocar no início dessa mensagem aqui, essa mensagem que tem por título "Vinde a mim, você que está cansado". E você também pode ouvir outras mensagens que tem uma playlist aqui nesse canal, Quem é Jesus? Se nós formos falar aqui de Jesus, Jesus é tudo. Jesus é tudo e muito mais. Muitas palavras nós poderíamos falar aqui sobre Jesus, que ele é tudo que precisamos. Ele é o único caminho e a verdade e a vida que precisamos. Então, para finalizar, eu quero dizer para você o seguinte: se você está com dúvida em qual caminho seguir, eu quero te dar uma dica aqui. Vem para Jesus
que Ele vai te receber de braços abertos. Ele é o Salvador de nossas vidas. Sem Jesus nós somos nada. Sem Jesus não temos nada. É Ele que é o caminho, é a verdade e que é a vida. E nem todos os caminhos levam a Deus, mas o caminho que é o Senhor Jesus, que é a verdade e a vida, esse é o caminho verdadeiro. Então, para alguns, há caminhos que parecem bons, como foi feita a leitura aqui no início, mas no fim são caminhos de morte. Então, que você possa guardar essas palavras no seu coração e não esqueça. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.